Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, pessoas. Hoje estamos aqui para mais uma segunda-feira de bate-papo inteligente. Estaremos hoje batendo papo com a nossa querida Cleonice. Cleo vem trazendo um tema bem relevante, provocativo. Cleo é uma pessoa muito especial, ela é psicóloga, vem trazer um pouco da história dela e da história de todas nós, né? Porque o tema é extremamente importante, de extrema relevância. Nós precisamos sim falar sobre isso, debater sobre isso. Vamos chamar a Cleo aqui. Muitas mensagens, muitas perguntas. Façam questionamentos. Boa noite, Raine, nossa rainha. Seja muito bem-vinda. Cleo, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem, Elaine? Boa noite a todas e todos. Boa, Raime. Eu estava aqui falando para o meu povo que nós estaremos hoje com uma pessoa muito especial, que é uma psicóloga que vem trazendo um tema muito relevante, extremamente importante para que a gente debata, para que a gente fale, né? Porque você vem trazendo um pouco da sua história e um pouco da história de cada uma de nós. Sim, com certeza. Como você já conhece, nós não estamos aqui na propaganda da Marisa, de mulher para mulher, né? Você tem vez, você tem voz, aqui o espaço é totalmente seu. Você não precisa que a gente te apresente, diga quem você é, nem o que você é. Fale um pouco sobre você, fale um pouco sobre a sua história, fale um pouco sobre o seu ser, pessoa, mãe, mulher, esposa. E eu gostaria muito que você discorresse esse tema, dissesse o porquê você escolheu esse tema, tá? O palco é seu, simplesmente brilhe. Estamos aqui para te ver brilhar e aplaudir. Sinta-se à Então, vontade. obrigada, Elaine. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pela oportunidade que está me dando de poder estar aqui no Coletivo Dolores, né? Para dar essa entrevista. Também eu quero agradecer ao coletivo, a todas as mulheres, essas mulheres maravilhosas que fazem parte do coletivo Dolores, e a Raime, porque hoje eu faço parte do coletivo Dolores através dela, né? Como vocês já sabem, que eu a conheço desde um tempo atrás, porém o destino nos afastou, mas Deus nos reuniu, eu acredito, né? Porque, como eu costumo dizer, eu digo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Sim, Então, para mim é uma alegria muito grande e um privilégio também assim, imenso poder estar juntamente com todas vocês, participando desse coletivo maravilhoso que é o Dolores, né, sabendo que é um coletivo de mulheres que ajudam mulheres, principalmente nós, enquanto mulheres negras, né, que sabemos as dificuldades do ser mulher, em especial o ser mulher negra, e no meu caso, eu ainda digo que ser mulher, ser negra, 40 mais. Mas me apresentando, eu me chamo Cleonice Alves, nasci em uma cidadezinha pequena, né, do Recôncavo Baiano, chamado Governador Mangabeira, não sei se vocês conhecem, fica entre Cruz das Almas e Muritiba, em um povoadozinho chamado Meio de Campo. Fui uma menina, assim, que sempre gostei muito de estudar, sempre gostei, o estudo sempre teve nas minhas veias e artérias, porém, eu digo assim que eu fui, de uma certa forma, não sei se golpeada, né, ou retaliada, porque muito cedo eu perdi meus pais. Eu perdi o meu pai com 6 anos de idade, quando, na verdade,
idade ainda eu não entendia sobre a morte, não sabia o significado de morte, né? Inclusive eu achava que o meu pai, ele ia voltar. Eu era tão nova, eu tinha 6 anos de idade na época, e todos os dias eu esperava meu pai voltar, né? E ele não voltava, até que um certo dia eu compreendi que ele não voltaria mais. Perdi meu pai com 6 anos, na época ele tinha 48 anos, e a minha mãe eu perdi aos 17 anos de idade. Mas é assim, nós viemos aqui para Salvador, eu tinha 10 anos de idade, e louca para estudar, como eu falei anteriormente, os estudos estavam na minha veia. E com 11 anos de idade, eu tive a necessidade, né, de ir ao mercado de trabalho para ajudar a minha mãe, né, que era uma mulher viúva e não tinha, né, como nos ajudar. Então, eu fui obrigada a começar a trabalhar. E comecei como babá. Me lembro que eram 4 crianças que eu tomava conta. Na verdade, eram 5 comigo. Hoje eu fico tentando lembrar como era o lidar com essas crianças. Eu não consigo lembrar o que eu fazia com eles. Só me lembro que um certo dia, a mãe dessas crianças me ofereceu uma boneca, porque eu estava com muita saudade de minha mãe, queria ir para casa, e ela me ofereceu uma boneca para que eu não fosse para casa, né? Com 11 anos de idade. E dentro de mim, um almejo muito grande pelos estudos, mas eu não tinha, né, o incentivo, eu não conhecia muito das coisas aqui em Salvador, então não tinha muito como estudar. Ganhei essa boneca, e mesmo tendo ganhado essa boneca, eu fui para casa, porque eu estava com muita saudade de minha mãe, mas depois fui trabalhar em outros locais. Eu vi aí no coletivo uma entrevista, não lembro o nome da moça, ela falando, né, com relação ao mercado de trabalho, que as mulheres brancas, no caso, tiveram que lutar, que brigar, né, para ir ao mercado de trabalho, algo que não foi o caso, no nosso caso, enquanto mulher negra, em mulheres negras, porque nós, na verdade, fomos lançadas, nós fomos obrigadas, nós já nascemos praticamente dentro do trabalho, né? Então, assim, para mim, foi um grande desafio. Na verdade, eu gostava de estudar, mas não tinha noção de onde os estudos iriam me levar. Eu estudava, eu gostava de estudar porque eu gostava, porque eu amava a leitura, porque eu amava os livros, mas não tinha a menor noção de onde os livros iriam me levar. Aos 17 anos de idade, eu perdi minha mãe, né? Que era o bem mais precioso que eu tinha abaixo de Deus. Eu perdi minha mãe. Então, se as coisas eram difíceis, com a morte da minha mãe, as coisas ficaram mais difíceis ainda. Porém, Elaine, eu acho 14 anos, mais ou menos, 15 anos, eu fui trabalhar com uma família que a moça, né, a minha patroa na época, eu acho que por ver assim, a minha idade, e assim, eu tão desejosa, ela me incentivou a estudar. Então, nessa época, eu trabalhava e pagava meus estudos com o meu trabalho, né? Não ganhava muito, na verdade, eu não sei o quanto eu ganhava naquela época, mas não era mais do que a metade de um salário, não era mais, com certeza, certamente devia ser menos. E desse pouco que eu ganhava, né, com a faixa etária de 14, 15 anos, eu pagava meus estudos. Pode falar que eu estou te ouvindo. Isso. Então, consegui concluir meu primeiro grau, né, pagando. Depois
fui cursar meu ensino médio, ainda trabalhando enquanto empregada doméstica, fui cursar meu ensino médio. Foi uma época muito difícil em minha vida, muito difícil mesmo, porque além de ter ficado órfã de pai e mãe, na época eu fiquei com uma irmã. Na verdade, nós éramos 7 irmãos, 6 mulheres e um homem. Hoje são 6, né? 5 mulheres e um homem. Porém, 3 moram em São Paulo e aqui moram 2. Onde um irmão, hoje está sequelado de AVC. Algo que eu pulei aí para vocês é que meus pais, eles eram alcoólatras, né? O meu pai, ele era alcoolicista e durante muitos anos era uma situação assim, muito difícil, né? Eles viviam em crise e meu pai morreu. Antes de meu pai morrer, minha mãe também se tornou alcoólatra, né? Então, essa foi a minha infância. E como eu falei, nós ficamos 7 irmãos, e entre esses irmãos eu tinha uma irmã com síndrome de Down. Essa minha irmã, ela faleceu em 2017, porém, quando eu estava com 21 anos de idade, 21 anos, eu assumi minha irmã. Então foi algo assim muito difícil, porque eu trabalhava como empregada doméstica, eu estudava e cuidava dessa minha irmã, porque minhas irmãs estavam em São Paulo, né? Minhas irmãs foram para São Paulo e eu fiquei. Foi um tempo assim muito, muito difícil. Mas nesse meio tempo eu tive uma pessoa, uma patroa, que foi uma pessoa assim muito humana também. Eu tinha muita vontade na época de fazer o curso técnico em enfermagem, e foi uma das pessoas que me ajudou muito a fazer o curso de enfermagem. E foi um tempo assim, Elane, que nós não tínhamos aonde ficar, né? Um tio meu me cedeu uma casa, que ele tinha algumas casas de aluguel, me cedeu uma casa, e eu morava nessa casa com a minha irmã. Mas nós não tínhamos praticamente nada dentro de casa. E essa ex-patroa minha, que hoje é minha amiga, ela me doou uma cama de solteiro. E eu ia para a escola. Essa cama ela era desmontável, o lastro da cama era todo desmontável. E eu embalava peça por peça dessa cama em um jornal, amarrava com cordão, levava para a escola. Na época eu estudava no ISBA, tinha aula à noite, Instituto Social da Bahia. Passava pela sala de aula. Quando terminava a aula, eu pegava a peça da cama e ia para o ponto de ônibus e pegava o ônibus e ia para casa. Chegava em casa por volta de 11h30, 12 horas da noite. Pode falar que eu estou te ouvindo. Então, como eu falei, né, os desafios enfrentados enquanto mulheres negras, né? Então, nós podemos perceber as dificuldades que uma mulher negra enfrenta. Tem pessoas mulheres negras mesmo, que acham que não existe esse diferencial, que acham que não existe o racismo. Porém, só quem viveu ou vive uma situação, quanto a situação que eu vivi, pode saber, na verdade, o que é a dificuldade de uma mulher, sendo essa mulher negra, para alcançar seus objetivos. Porque a primeira dificuldade que nós enfrentamos é a dificuldade do ser mulher, né, que já é uma barreira, né, para a sociedade. A Sim. segunda barreira é o fato dessa mulher ser uma mulher negra. E quando essa mulher já é um pouco mais avançada em idade, é pior, né? E eu posso afirmar isso para você, porque eu vivenciei todas essas dificuldades. Inclusive, esse foi um dos meus temas, né, o meu tema do TCC, que foi os desafios enfrentados
por mulheres negras, os desafios enfrentados por mulheres negras para cursar a educação de ensino superior. Né? A dificuldade pelo fato de ser mulher, diante de todas as atribuições que nós temos enquanto mulher, o desafio de ser mulher negra, diante de todas as discriminações, principalmente dentro da sala de aula, né? Porque em muitos momentos nós somos rejeitadas simplesmente pelo fato da cor da pele, e quando essa mulher é 40 a mais, a situação piora ainda mais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te dizer que eu sinto muito por você ter passado e ter vivido tudo isso. A gente consegue, dentro da questão religiosa, a gente compreender que para poder a gente viver o processo, o propósito, a gente tem que passar pelo processo. Mas eu, Elane, é a minha concepção. Para mim é muito difícil, é muito doloroso, triste, ter que entender que para a gente ter algum tipo de vitória, a gente tem que sofrer. Para mim isso é complicado, dentro da minha concepção, tá? Mas eu também entendo e respeito. Uma outra visão que eu tenho é que nós, enquanto pessoas e seres humanos, nós somos bem difíceis de aprender, de lidar com determinadas situações, e a gente também consegue entender que, às vezes, se não for com um pouco de dificuldade, meio que na dor, a gente não aprende. Trazendo também pela questão religiosa, que não vem ao caso aqui. Mas você trouxe que dentro da sua infância, você recebia um salário no qual você nem sabia quanto era. Exato. Tá? E aí, o que é que eu quero entender? Tanto eu, quanto as ouvintes agora do momento, quanto pessoas que ainda vão escutar. Você não entendia porque você trabalhava e não era você que recebia o seu salário, era uma outra pessoa. Ou você entendia porque você recebia e não tinha entendimento, nem compreensão de dinheiro e valores. Não, na verdade, eu não sabia. Na verdade, era em torno de meio salário, mas não sabia o valor exato, até porque eu recebia o valor e o valor ele não ficava em minha mão. Ele ficava na mão, no caso da patroa, da minha patroa. É isso que eu estou dizendo. Existia uma outra pessoa que recebia por você e era por isso que você não sabia a questão de valores. Exatamente. Mas uma coisa, o que eu estou querendo colocar é a questão do valor, que era um valor tão pequeno também, um valor insignificante, né? Com esse valor eu conseguia, no máximo, comprar algumas peças de roupa para mim e pagava, né, a escola. Né? Na época eu estudava, não sei se vocês já ouviram falar, Escola Sião, hoje já não existe mais. Era uma escola que era da Igreja Batista Sião. E conseguia comprar umas peças de roupa e pagar a escola. Mas eu não, com relação a isso, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto feliz, eu me sinto assim agraciada com isso, sabe? Por eu ter agido de forma positiva, né? De ter, apesar de ser um valor tão pouco, eu ter direcionado para algo assim tão importante. Claro que poderia ser muito mais, claro que eu poderia ter uma vida muito melhor. É como você falou, eu sei que às vezes para a gente viver o propósito precisa passar pelo processo, mas eu acho que nem sempre a gente precisa passar por esse processo. Eu acho que na verdade, fale. Não, eu estou dizendo, essa é a minha visão. Eu acredito que, na minha concepção, a gente não tivesse a necessidade de sofrer tanto para obter algo. Exato. Mas assim, ao mesmo tempo, como você falou, existem situações, como eu até falei para algumas pessoas em palestra, né, que nós, em muitos momentos, nós somos colocados dentro da fornalha, né? E pensamos até que aquela fornalha vai nos matar. Mas o fogo da fornalha, ela vai nos aquecer e nós vamos sair mais fortalecidos, né? Vamos estar saindo assim mais fortalecidos para construções.
né? Afinal, tudo isso que eu vivenciei, assim, eu sou feliz por ter sido uma sobrevivente, porque eu sou sobrevivente de tudo isso, né? Porque eu poderia também, nesse momento, não estar aqui para estar contando essa história, entende? Eu sou feliz por isso. Até porque, Elaine, nesse meio tempo, eu adquiri uma depressão e uma ansiedade, né? E foi por isso que a psicologia me encontrou. A psicologia me encontrou porque um dia eu estava em um sofrimento tão grande, né? Um sofrimento mental, que eu quis tirar minha própria vida, né? E graças a Deus eu tive a ajuda de um médico clínico, que nessa época eu nem sabia o que significava ansiedade, muito menos depressão. Eu fui para o médico clínico achando que estava com problema de coração, né, trêmula, com falta de ar, enfim, uma série de sintomas que a ansiedade causa. E cheguei para lá e disse, doutor, eu acho que eu estou com um problema no coração. E foi um médico assim muito humano, que quis saber da minha história, né, com quem eu morava, a minha idade, enfim. E ele disse, olha, você não está com depressão, você está com ansiedade, ou você não está com problema de coração, você está com ansiedade. Você já viu falar de um profissional chamado psicólogo? É para lá que eu vou lhe encaminhar, né? E aí foi, a minha virada de chave foi exatamente aí, porque ele me encaminhou para uma psicóloga, que para minha sorte, inclusive, foi uma psicóloga preta, né? Foi uma mulher que ainda hoje eu a procuro, não a encontrei mais, o nome dela é Creuza, também uma mulher, uma evangélica psicóloga, né? Que ela era da igreja adventista, e que me ajudou muito. Mas se eu não tivesse tido essa ajuda, certamente hoje eu não estaria aqui para contar minha história. Sim. Quando você entendeu, boa noite, minha querida, sejam todas muito bem-vindas. Quando você entendeu que você precisava fazer psicologia? Eu entendi que eu precisava fazer psicologia depois que eu passei por Creuza. Uma pessoa assim muito especial, que me ajudou muito. E depois que eu passei por ela, eu disse, não, eu também quero ser psicóloga, né? Eu já era técnica de enfermagem, ela anteriormente também tinha sido técnica de enfermagem, e eu disse, eu quero ser psicóloga porque eu quero ajudar outras pessoas. Isso era em 2007, 2006, 2007 mais ou menos. Nessa época eu cheguei a cursar 3 semestres, mas eu engravidei, né? Eu não falei para vocês, eu sou casada, tenho um filho adolescente, né? Que foi um grande sonho na minha vida, uma outra dificuldade que eu tive, né? Que, segundo os médicos, não aconteceria, era o fato de eu ser mãe, e eu sou uma mãe muito feliz, graças a Deus. Tive que fazer alguns tratamentos, eu tive hiperprolactinemia, eu tive mioma, mas Deus me abençoou com meu filho, e eu sou uma mãe muito feliz. Então, eu cheguei a cursar 3 semestres de psicologia entre 2007 e 2008, por aí. E nesse meio tempo, eu engravidei. Eu já estava cursando enfermagem, eu engravidei. E aí, eu tranquei, porque a minha gestação não foi uma gestação de alto risco, né? Eu tinha 37 anos, mas era na época considerada uma gestação delicada. E aí eu trabalhava, né, em um hospital. A médica do trabalho achou por bem me afastar, porque eu estava tendo contrações uterinas no 6º mês de gestação. E aí eu achei por bem também trancar a faculdade. Tranquei e não voltei, né, durante todo esse período. E aí quando meu filho completou 11 anos, eu e meu marido, eu decidi voltar a estudar. E como foi a volta a estudar após todo esse processo? Foi maravilhoso. E assim, na verdade, não era nem para eu parar, porque também eu não tinha o conhecimento de que eu poderia fazer as avaliações em casa, né?
pelo fato de eu estar gestante estar naquele estado, mas por eu não ter esse entendimento, eu tranquei. Mas não me A arrependo, não me a faculdade poderia ter lhe dado esse tipo de informação, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, eu não me arrependo, sabe, Elane, porque eu entendo que para todas as coisas existe um tempo determinado, né? E meu filho cresceu, eu pude acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele. Para mim foi maravilhoso acompanhar os passos dele. Depois que ele estava com 11 anos, eu retornei, fiz Enem em 2010, fiz Enem em 2017. Se eu não me engano, eu entrei na faculdade com Enem de 2000, a nota do Enem de 2010. Entrei na faculdade e concluí o meu curso. Fui uma excelente aluna, e agradeço muito a Deus. Então, eu quero dizer a vocês que não é fácil, né? Eu sei que a maioria das mulheres que estão presentes sabe, né, que só pelo fato de ser mulher, a gente enfrentar todas essas dificuldades não são fáceis. Principalmente, né, para uma mulher negra e órfã de pai e mãe. Eu me lembro que teve uma vez que conseguiram um trabalho para mim como balconista em um açougue e o dono do açougue, ele não me aceitou pelo fato de eu andar com o cabelo trançado. Ou eu andava sem o cabelo trançado, ou então eu seria destrançado, ou então eu seria demitida. E você? Eu preferi sair. Eu preferi sair porque eu entendo que as pessoas não podem determinar como você deve ou você deve andar ou deixar de andar. Você precisa ter consciência de quem você é e do que você quer. A gente precisa ter um pouco de consciência sobre a nossa base, sobre a nossa história, né? Sobre quem somos, o que queremos alcançar, o que almejamos da vida. Porque você se constrói enquanto uma mulher negra, empoderada, e aí vem uma pessoa aqui e simplesmente diz a você, para você permanecer aqui no meu estabelecimento, você tem que ser assim. Para você estar no meu estabelecimento, você tem que ser assado. Não. Ela precisa, a sociedade precisa aprender a te respeitar e te aceitar dentro do seu eu, sem mudanças, sem transformações. Você é uma mulher negra, o seu cabelo é dessa forma e ele precisa aprender a te respeitar de tal maneira. Exatamente. E a enfermagem, Elaine, a enfermagem era uma outra paixão minha, né? Quando eu fui fazer o ensino médio, né? Na época era segundo grau, hoje é ensino médio. Um dos meus grandes desejos era fazer enfermagem. E naquela época era muito difícil você conseguir um técnico de enfermagem, né? Assim, público. Então, eu tive que concluir o ensino médio, na época técnico em comércio, né? É um curso que nem se ouve falar, nem na época mesmo se ouvia falar muito, mas eu concluí o meu curso técnico em técnica em comércio, mas logo após que eu concluí, eu fui atrás da enfermagem. E aí fui para uma escola de enfermagem, onde o valor era o mínimo, né? A mensalidade ela era o mínimo, porém era algo que não era assim muito seguro, sabe? Porque a escola não era uma escola registrada. Tinha muitos alunos mesmo, mas exatamente porque estava ilegal. E tinham outras escolas, mas tinha uma das escolas que era pioneira na época, uma escola de enfermagem que era pioneira na época, que era a escola do Hospital Evangélico, que a maioria dos colegas todos estavam migrando para lá. E eu queria também. Porém, na época, eu não tinha como pagar a mensalidade da escola de enfermagem. E aí, uma das minhas patroas, ela me ajudou, Antoniela, ela me ajudou a pagar as mensalidades do meu curso de enfermagem. Porém, mesmo ela me ajudando, em alguns momentos, eu atrasei as mensalidades, porque eu tinha uma irmã para cuidar, né? Uma irmã que tinha síndrome de Down, então eu tinha que trabalhar, cuidar de mim, cuidar da minha irmã.
Então, como eu atrasei as mensalidades, foram chegando os dias da colação de grau. E eu queria muito colar grau, porque eu precisava trabalhar, eu precisava me melhorar para para me ajudar e ajudar minha irmã, né? Para me melhorar e cuidar da minha irmã. E aí, quando eu liguei para a escola, a coordenadora falou para mim que, infelizmente, eu não iria poder colar grau, porque eu estava inadimplente com a escola. E anteriormente, quando eu falei da escola anterior que eu estava, que todo mundo estava migrando e que eu não tinha, né, valor para pagar essa escola. Então, eu fui para a diretora da escola. Isso está no meu livro, viu, gente? No Mais Que Vencedora. Eu fui para Eu vou ler teu livro. aqui está, gente, ó, Mais Que Vencedora. E aqui está o nosso que chegou. Ah, meu Deus, eu nunca vou ver o meu. Então, eu cheguei para, assim, falei, a coordenadora falou que eu não poderia porque eu estava inadimplente e que, sendo assim, eu não poderia colar grau. Anteriormente, eu cheguei para a dona da escola, me apresentei, falei para ela das dificuldades, né, que eu gostaria muito de fazer o curso de enfermagem, mas que eu não tinha condição de pagar. Falei que estava na outra escola, o estado da escola, e ela chegou para mim e falou, minha filha, quanto você pode pagar aqui na escola? Aí eu falei para ela, na outra escola eu pago o valor X. Ela, eu não quero saber o quanto você paga na outra escola, eu quero saber o quanto você pode pagar aqui. Aí eu falei para ela, eu posso pagar X. Ela, pronto, você pode ficar aqui pagando X. Fiquei pagando esse X, como eu falei. Mesmo assim, né, eu me encralaquei, né, por questão de administrar minha irmã e a mim mesma. E chegou o dia da colação de grau, também eu não poderia fazer a colação de grau, a coordenadora disse que não poderia. Então, eu procurei novamente a diretora da escola, não sei se ela está viva, dona Arisnedes, né? E ela disse assim, minha filha, onde você está? Eu estava na casa da minha patroa, trabalhando, né, com a roupa comum do dia a dia, e ela disse assim, olha, saia de onde você estiver e venha agora colar grau. E eu não tinha levado uma roupa especial, eu estava com a roupa comum, né? E eu vesti aquela roupa, saí rápido e fui colar grau. E quando eu cheguei lá, estavam meus colegas todos muito lindos, tudo vestido de roupa branca, e eu cheguei com roupa comum, uma roupa velha, e chorava muito, e as pessoas queriam saber por que eu estava chorando tanto. E eu recebi meu canudo, e fiquei assim muito feliz por ter recebido o meu canudo. Mas é importante, né, que as pessoas saibam que não é fácil, que são muitos desafios enfrentados por uma mulher, principalmente uma mulher negra, né, para alcançar os seus objetivos. E eu consegui concluir o meu curso de técnica de enfermagem. Depois que concluí, ainda passei 3 anos batalhando por um emprego. Trabalhei algumas vezes como voluntária, trabalhei no Hospital das Clínicas, fiz uma reciclagem durante 6 meses. Do Hospital das Clínicas eu conheci pessoas maravilhosas, que através dessas pessoas me levaram para o antigo Hospital de Andrade, que hoje é o ProRup. Trabalhei lá mais 4 meses de graça, sem transporte nem almoço. E com 4 meses trabalhando lá, eu fui contratada. Fiquei 6 meses lá e depois eu fui para outra empresa, fiquei mais 7 anos. Valeu a pena, Cláudia? Valeu. Valeu a pena. Valeu a pena porque é história, né? É história. Eu tenho história para contar. Para mim, o mais maravilhoso é saber que eu sou um exemplo, principalmente para o meu filho. Para o meu filho. Quando, como eu falei a você, eu tranquei a faculdade. E quando ele completou 11 anos, eu voltei
concluí o meu curso, né, de psicologia, que era o meu sonho. Voltei para a faculdade aos 49 anos, 48, 49. Penso que não deixei a desejar, né? Porque não tive dificuldades, graças a Deus. Fui uma excelente aluna. Concluí meu curso ano passado, dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. Já estou fazendo minha pós, graças a Deus. Escrevi o meu livro, né? O meu livro também foi um grande sonho, Elaine. Esse livro, na verdade, eu quero mostrar aqui a vocês esse caderno, que na verdade já era o meu livro. E a data aqui que eu comecei a escrever esse livro foi 30 de março de 2011. Só que o desejo do meu coração era escrever um livro junto com meu filho. Eu queria escrever uma parte e ele escreveu outra parte. Porém, me faltou paciência de esperar e eu escrevi o meu, mas eu pretendo ainda escrever um livro junto com ele. Escrever um livro conosco, não vai escrever com o filhote? Deixa eu te fazer uma pergunta, Cleo. É meio que evasiva, tá? Sim. Qual o momento da sua infância que foi mais marcante para você? Momento da minha infância. Momento da minha. Você fala positivo ou negativamente? Você decide. Se quiser trazer as duas posições, ótimo. Olha, positivo era o tempo que eu vivia com meu pai. Meu pai era um pai maravilhoso. Eu era apaixonada pelo meu pai, era um pai muito brincalhão. E eu era uma menina feliz com o pai que eu tinha. Porém, o álcool, né, o alcoolismo, é algo terrível. É algo terrível. E é como eu estava falando com meu marido esses dias. Na verdade, era a rota de fuga que os pobres e os pretos tinham para o refrigério da luta árdua que tinha. Cleo, hoje ainda é assim, tá? Sim. Ainda hoje é assim. A rota de fuga, né? Mas era um homem maravilhoso. Porém, como eu estava falando com meu marido, que o lazer deles na época era se reunirem nas portas dos bares, né? Nas vendas, que no interior naquela época era as vendas. Então, para eles, o lazer deles era aquele ali. Né? Hoje nós conseguimos compreender isso. No passado a gente não entendia, mas hoje a gente sabe que ali era o lazer deles. Porém, né, eles ficavam atordoados, mas era o lucro, né, para os donos da venda, para os donos dos alambiques, né, que eram os fabricantes das cachaças, que muitas das vezes chegavam para entregar nas vendas, eram os carros-pipa de cachaça. Né? É terrível. Então, o legado histórico da escravidão nos trouxe isso. Né? Então, assim, positivamente falando, os momentos mais felizes eram os momentos que eu brincava com meu pai. E os momentos negativos, mais marcantes, foi exatamente a morte do meu pai, né? E teve um momento também que minha mãe, no alcoolismo, porque minha mãe foi beber, porque ela tentou fazer com que meu pai parasse e não conseguiu. Então, como existe aquele ditado, né? Se não pode derrotá-lo, junte-se a ele. Então, ela se juntou ao meu pai no álcool. Imagine, né? As crianças todas ficaram praticamente que abandonadas. Então, o momento mais marcante, mais triste da minha vida foi esse momento da morte do meu pai e do alcoolismo deles. E o positivo era a presença dele, a alegria, o brincar. Foram os momentos mais importantes, mais lindos da minha vida. E eu tive infância, apesar disso, Elaine. Eu não tive uma adolescência boa, mas eu tive uma infância boa. Eu tive uma infância boa até aos 6 anos, né? Até o tempo que nós ficamos no interior, eu tive um tempo bom, brinquei muito, foi muito bom. As crianças que moram no interior geralmente têm, né, essa infância assim do brincar, muito boa.
Sim. Mas a minha adolescência já foi uma adolescência muito mais difícil, já foi uma adolescência assim, muito mais triste, ao ponto, né, de eu ter desenvolvido depressão. E aproveitando, né, eu fiquei num nível de depressão assim tão elevado que, embora eu não soubesse que eu estava com depressão, eu não conseguia mais me alimentar, né, porque eu colocava uma quantidade de alimento e quando eu colocava um garfo na boca, parecia que era um mundo de comida. Eu não tinha paciência para tomar café, porque quando eu tomava um gole de café também era aquele mundo de café. Então eu derramava o café, a comida e emagreci. Emagreci na época, eu fiquei pesando 52 quilos. 52 quilos. Eu andava na rua, tive síndrome do pânico porque eu andava, a sensação que eu tinha é que alguma coisa ia me acontecer, que um carro ia me atropelar, as mãos geladas. Foi um tempo muito difícil. Mais uma Não vez, desejo isso para ninguém. mais uma vez eu sinto muito por você ter vivido tudo isso em um momento que era tão importante aprender a se redescobrir, que é no processo da adolescência, né? Exatamente, exatamente. Léo, eu preciso que você nos conte o que te motivou, o que incentivou a fazer enfermagem. O que é que fez com que você se apaixonasse tanto pela enfermagem? Na verdade, Elaine, sabe aqueles sonhos de infância, né? Porque, na verdade, as nossas profissões, elas são descobertas na infância, né? No brincar. E no brincar, eu já brincava, né? Do ser enfermeira, do ser médica. E foi algo que foi desenvolvendo, assim, em mim. E o desejo do ajudar o humano. O desejo do ajudar o humano. Então, foi queimando cada vez no meu coração. E eu lutei por isso, né? E consegui. Porém, trabalhei esses anos, né? Como eu te falei, 13 anos, eu fiquei na enfermagem. Porém, depois de 13 anos, não me identifiquei mais, né? Não com a enfermagem em si, não com o cuidar em si, mas com o ambiente, né? Foi quando eu encontrei, ou ela me encontrou, a psicologia, e eu me apaixonei, né? E tive, né? E tenho essa pessoa como um referencial para mim, né? E um referencial preto. Uma mulher preta, psicóloga. Você trouxe que você sofreu de depressão e que a depressão chegou a um nível bem severo. Eu prefiro Exato. que você nos traga para nível de entendimento e de conhecimento baseado na tua história, tá? Sim. Eu prefiro que você nos traga quando você entendeu que você estava com depressão. Foi o médico quem te disse? Foi você que percebeu os sintomas? Foi depois que você estava já em atendimento com a psicóloga? Ou foi o Google? Que o povo adora o Google. Não, A galera é apaixonada pelo Google. não, porque naquela época o Google praticamente era quase que apagado, né? Eu tinha 20 anos de idade quando eu tive Ah, depressão. Hoje eu estou com 54 anos. Na verdade, eu tinha todos os sintomas, né? Porém, eu não sabia identificar porque eu não tinha conhecimento. Eu não sabia o que era depressão, eu não sabia o que era ansiedade, porém tinha todos os sintomas, como eu falei, que era a falta de ar, era arritmia, taquicardia, falta de ar, falta de apetite. Já estava instalando a síndrome do pânico, né? Onde eu estava assim, sentindo muito medo, medo de sair na rua, as mãos geladas, enfim. Só que eu não sabia, não conseguia identificar. Fui para o médico clínico, como eu te falei, achando que estava com problema cardíaco. Lá, por ter sido um médico muito humano, com um olhar diferenciado, ele me avaliou e percebeu que eu estava com ansiedade. Na verdade, com ansiedade generalizada, né? E me encaminhou para o psicólogo. Isso foi a minha salvação. Uma outra coisa que eu quero pontuar, Elaine, essa questão de, pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você ser evangélico, você não ter depressão, né? E hoje, enquanto psicóloga, eu posso dizer, né, porque eu atendi durante o meu tempo de estágio N e N mulheres
cristãs evangélicas depressivas. Então, assim, eu quero deixar claro, se tiver pessoas aqui que é evangélica, né, você ter depressão não é falta de Deus na sua vida, né? Na verdade, a pessoa que tem depressão é uma pessoa que está em estado de sofrimento mental, né, de adoecimento mental, e desenvolve a depressão. Uma pessoa que está em sofrimento, ela tem dificuldade na tomada de decisão, enfim, ela tem diversas dificuldades. Então, uma pessoa que tem depressão não é falta de Deus na vida, né? Até porque Deus deixou os médicos para cuidar, né? Então, se você, eu quero dizer, se porventura tem alguém aqui que tenha depressão e pelo fato de ser evangélica, não se sinta culpabilizado, procure profissionais, porque Deus deixou os profissionais. Porque mesmo eu sendo, como eu falei, eu nasci, não nasci, mas cresci no evangelho, né? Então eu poderia não ter desenvolvido depressão. Mas o sofrimento que eu passei, o estado de sofrimento que eu passei foi tão grande, as dificuldades que eu passei foram tão grandes, que eu desenvolvi depressão, assim como qualquer pessoa pode desenvolver. Eu acho que eu fico muito triste, porque não sou evangélica, mas tem um mínimozinho assim de conhecimento dele lá. E na Bíblia fala de um profeta que ele se escondeu, ele correu, ele fugiu para a caverna. E ele, lá nessa caverna, ele pediu para o Senhor que tirasse a vida dele para que colocasse um fim naquela dor. E ainda assim, o povo que diz que segue essa religião, ela não consegue entender que naquele momento o cara estava dizendo ao Senhor que ele estava com depressão, que ele estava com dores psíquicas e que ele não estava suportando porque não tinha nada que ele tomasse ou que ele fizesse que diminuísse aquela dor e que era para poder colocar um fim. Dentre muitos outros profetas que está escrito na Bíblia, que estava sofrendo de ansiedade, mas o povo, por falta de conhecimento, e peca como? Peca por não ler, por não adquirir conhecimento. A Bíblia, eles mesmos dizem que a Bíblia tem a resposta para tudo, de Gênesis a Apocalipse. Lá tem dizendo que Deus ele constituiu na terra homens com poderes. E quais foram os poderes que ele deu aos homens na terra? O médico, ao psicólogo, ao advogado, ao delegado, ao policial, ao juiz, ao professor. Esses são os homens de poder na terra, que foram constituídos pelos homens. E por que, quando nós adoecemos aqui, ainda é um tabu dentro do povo da igreja, no meio do povo da igreja? Na verdade, Elaine, eu não digo assim só... eu não digo todas as doenças, porque assim, a questão da doença mental é porque ela não é visível, né? Na verdade, é como a gente costuma dizer, se você fratura, né, um tornozelo, se você fratura um braço, é visível. Então as pessoas veem que você teve um trauma, que é físico. Câncer é uma doença visível? Não entendi. Câncer é uma doença visível? Não. Então existem coisas que não se justificam, querida. Mas É o preconceito e a gente precisa trabalhar isso. sim. Porque câncer não está escrito na testa de ninguém, você está com câncer. Quem está com câncer não sai pela rua enfaixada do pé à cabeça. Está com câncer de pulmão, o lado do pulmão tem que estar lá enfaixado, está com a placa. Eu estou com câncer de pulmão. Para que o outro entenda que você está com câncer e se compadeça de você. E aí, quando você está com depressão, que é uma doença que pelo fato do outro não ver, mas faz críticas. Exatamente. Não, cara, isso não existe, não. É preconceito, sim. Precisa ser debatido, sim. Precisa ser trabalhado, sim. E eles precisam entender que dentro da palavra ao qual eles dizem que seguem, do mesmo jeito que tem palavras que beneficiam a ele, tem palavras que vão de contra eles. E assim, eu estou falando disso porque eu sou evangélica e eu vivenciei isso, certo? Sim. Então, assim, o que acontece é o seguinte, porque assim, nós sabemos que nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Nós sabemos que a espiritualidade, ela faz parte das nossas vidas, independente da sua crença, né? Se você é candomblessista, se você é evangélica, ou se o outro é espírita, nós precisamos da nossa espiritualidade. Né? Todos nós precisamos, porque ela faz parte do nosso bem-estar. Porque se você está bem espiritualmente falando, você está bem em todas as outras áreas falando, e vice-versa, né?
Mas assim, quando eu falo em relação a isso, eu falo porque existe esse tabu da questão do demonizar, né? A gente sabe que existe um mundo espiritual, ele existe e é real, sim. Mas não são todas as coisas que a gente vai pegar, espiritualizar e dizer que é demônio. Porque em muitos momentos não é, né? É exatamente um estado de adoecimento, né? Que seja ele psicológico, que seja ele físico, é um estado de adoecimento. E em se tratando, né, da doença mental, né, é isso. Porque em muitos momentos as mulheres, falando de mulheres evangélicas, até está passando por determinados problemas, né, psicológico, e tem vergonha de falar pelo fato de ser evangélico, entende? É disso que eu estou Não, falando. deixa eu te falar uma coisa. Hoje você é evangélica e eu já fui evangélica. Já fui evangélica de correr um bocado de estado por aí pregando a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O que demoniza não é religião, o que demoniza são pessoas. Sim, São as pessoas que demonizam baseado no conceito ao qual elas são extremamente hipócritas, porque elas demonizam na sua vida, mas não seguem na delas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ter conhecimento. E você só tem conhecimento lendo e estudando. Você lembra exatamente. de uma conversa que nós tivemos alguns dias atrás? De um quê? Você lembra da frase a qual eu disse para você? Ele não é capaz de entender a língua portuguesa? É sobre isso. É o estudar. É o ler e o obter conhecimento. A gente precisa aprender a desconstruir aquilo que vem da nossa raiz. Que veio do meu bisavô, do meu tataravô, do meu avô, do meu pai, chegou até a mim. E eu preciso aprender a pôr um fim nesse ciclo. E aí a gente enfrenta, a gente começa a frequentar determinados espaços, a gente começa a frequentar determinados lugares, que ainda que a gente estude, ainda que a gente busque conhecimento, mas se a gente não abrir aqui, o nosso estudo e conhecimento não vai valer de nada. Você entende? Entendo. Eu lembro que quando eu fui uma vez em uma igreja, eu fui em várias igrejas, né? Nós levamos 9 dias em Brasília. Foi um dos melhores momentos e um dos piores momentos da minha vida, porque eu vivi coisas que eu nunca achei que eu iria viver. E um dia a gente vai sentar para conversar sobre isso em um café ou almoço do Coletivo Dolores. E aí, eu conheci a ADEG, Assembleia de Deus do Gama, a igreja de Glitter. E aí eu lembro que uma mulher extremamente inteligente, todo mundo sabe que a Assembleia de Deus não existe mulheres pastoras, mas ela estava ali abrindo todo o evento que nós fomos, o pessoal que foi comigo pregou e tal e tal. E um momento da discussão que nós tivemos quando acabou todo o culto, eu fiquei impactada porque eu estava de frente com uma mulher extremamente inteligente. Extremamente inteligente, e ela trouxe coisas para a frente do tempo dela, para além do tempo dela e da igreja a qual ela estava. Mas eu posso te dizer, ela estava conversando com a gente. Quando o povo da igreja dela entrou, aquela mulher se transformou. Aquela mulher se tornou o ser submisso e com não tanto conhecimento para que ela pudesse continuar ocupando o espaço ao qual ela estava. Então, nós precisamos desconstruir esses espaços, essas idealizações, sim, porque nós, enquanto mulheres, podemos sim ocupar espaço de poder. Nós, enquanto mulheres, sim, temos que abrir a boca e dizer o que sentimos, o que pensamos, o que achamos. Por causa desses espaços machistas, sexistas e preconceituosos, nós temos um monte de mulheres que sofrem por depressão, por ansiedade, por diversas outras síndromes, porque os homens estão lá em cima no púlpito pregando uma Bíblia a qual eles não vivem. E a gente está aqui embaixo gritando glória a Deus e aleluia! Mas é só a gente que grita glória a Deus e aleluia, baseado em todo o machismo, em todo o sexismo, em todo o preconceito que eles estão pregando lá em cima. A gente precisa começar a ler a Bíblia de verdade, já que a gente quer viver aquele mundo ali. Mas não para viver de cabresto, gente. O mundo ele já é preconceituoso demais. E a gente ainda tem que se pegar dentro de
de religiões para que a gente viva em cabresto, sofrendo o máximo possível, cabível e imaginário, porque ali você ainda é obrigado a viver relacionamentos abusivos, porque você não pode separar do seu marido, porque o seu pastor diz a você que não é aprovado aos olhos de Deus. Você está apanhando o seu marido, o seu pastor diz a você que vai botar o seu joelho no chão e vai orar, porque Jesus vai transformar. Vai na delegacia, dar uma queixa do seu marido, safado, sem vergonha, que prega o que não vive, e dá uma queixa do seu marido também, que é outro agressor. Os dois agressores, o marido e o pastor. Mas em muitos momentos Mas infelizmente a gente vive assistindo esse tipo de coisa, acreditando fielmente que o pastor é santo, mas a gente esquece que o pastor é homem igual a mim e a você. Que do mesmo jeito que Jesus, ele tem poder de chegar na vida do pastor, ele tem que chegar na sua. E talvez, às vezes, ele ainda tenha mais intimidade com você do que com ele. Você entende? Sim, mas existe uma coisa então, também... Então, coisas a gente precisa construir. Existe uma coisa também, Elaine, é que em muitos momentos a própria mulher ela tem consciência de que ela está vivendo dentro desse relacionamento abusivo, né? E ela é como que se ela se acostumasse, é como se... Eu falo porque eu tenho acompanhado de perto, né? Algumas mulheres que têm consciência, mas, como é que eu digo, é como se, em outras palavras, não quisesse largar o osso, né? Claro que tem isso daí que você falou, né? Que pelo fato de ser evangélico, você não pode se separar. Não são em todos os casos, mas existe sim. Mas existe situação, né? Que talvez por vergonha ou qualquer outra coisa, mesmo a mulher sabendo que está dentro desse relacionamento, talvez até por vergonha mesmo por estar na igreja, e continua dentro do relacionamento, né? Tem muitos momentos... Não entendi. Claro que ela vai ter vergonha, ela sabe que ali o meio que ela vive é sexista, é preconceituoso, e vai julgá-la, vai apontá-la. E ela vai ser, ela mesmo sendo a vítima, ela vai acabar sendo a culpada. Eu vivi durante muitos anos nesse meio. Muitos anos. E diga a você que eu falo por propriedade. Sim, sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o seu... Gente, passou 1 hora, eu não tô acreditando. Voando. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o seu processo dentro da psicologia. Então, do que você quer saber mesmo? De que processo? Do seu processo, do seu eu. Do você mulher, do você mãe, do você esposa. Como foi você e a psicologia? Como foi esse encontro? Como foi esse namoro? Como foi esse romance? Para mim, de uma forma assim, muito maravilhosa, né? Na verdade, como eu disse a você, eu conheci a psicologia através de Creuza, né? Através de uma dificuldade, eu conheci a psicologia. Uma vez que eu conheci a psicologia, eu me apaixonei por ela, né? E gosto de todas as psicologias. Eu gosto de todas as psicologias, psicologia social, psicologia da Gestalt, enfim, todas as psicologias eu gosto. Como eu falei a você, hoje eu sou terapeuta cognitivo comportamental, mas se eu não fosse, eu seria humanista, porque é uma outra abordagem que eu gosto muito. Eu gosto de lidar com o humano, né? Inclusive, eu costumo dizer que eu nasci, né, para cuidar de pessoas. Né? Nesse sentido, eu nasci para cuidar de pessoas. De uma forma espiritual, sim, porque eu sou líder. De uma forma biológica, na enfermagem. E hoje, na psicologia. Então, assim, foram as três situações que, quer queira, quer não, eu lido com o humano, né? Então, assim, meu marido, ele me incentivou a voltar a estudar, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, né? Temos um relacionamento maravilhoso, né? Eu vou fazer 24 anos de casada esse ano e bem feliz, graças a Deus. Né? É algo que eu tenho de especial na minha vida, apesar de não ter tido meus pais, mas ele me compensou com um bom homem, né? Um bom marido. E o meu filho, como eu falei, que é um presente, né, de Deus para completar a minha vida. E também, ele também é feliz, né? E agora eu estou rumo
ao processo de montagem do meu consultório. Parabéns! Obrigada. Que delícia! Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Como já se foi uma hora, não sei que rapidez foi essa hoje, porque hoje foi absurdo. Passa uma hora rápido nas nossas lives, mas hoje foi absurdo. Eu gostaria que você me dissesse o motivo de você ter escolhido esse tema. O motivo de eu ter escolhido esse tema é porque, como eu falei a você, o meu TCC foi baseado nesse tema. E não é fácil para uma mulher cursar a faculdade. Não é fácil para uma mulher romper, na verdade. Não é fácil para uma mulher realizar os seus objetivos, né? Principalmente se tratando de uma mulher negra, né? Eu não estou fazendo apologia, né, à cor, mas você sabe que é tudo muito mais difícil. Então, Sim. eu acredito que aqui, né, nos assistindo tenham mulheres negras. E eu quero dizer, né, a você que, em meio a toda e qualquer dificuldade, que é possível, sabe? Você não pode se deparar diante das adversidades, você não pode se deparar diante das dificuldades, né? Diante das barreiras, diante das críticas, diante das portas fechadas, né? Porque sempre vai haver uma luz no final do túnel, sabe? Então, assim, eu quis falar desse tema para mostrar que não é fácil, mas para mostrar também que é possível. Sim. Que é possível. Quando nós confiamos em Deus, né, em primeiro lugar, e acreditamos no nosso potencial, né? Nós precisamos acreditar no nosso potencial, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Né? E em muitos momentos nós podemos até ser taxadas de autossuficientes, de prepotentes, mas eu digo sempre ao meu marido, se nós não acreditarmos em nós mesmas, quem é que vai acreditar? Ninguém. Se nós não confiarmos em nós mesmos, quem é que vai confiar? Então, primeiramente, nós confiamos em nós acreditamos no nosso potencial e nós seguimos em frente. Então, é por isso que eu quis falar dos desafios enfrentados, porque não foram poucos, não foram fáceis, né? Eu não falei desse tema porque é um tema fácil de falar, não falei desse tema porque é um tema bonito de falar, mas eu falei desse tema porque eu vivenciei e vivencio também, né, essa situação, né? Enquanto mulher preta, né, e já com 50 a mais. Porém, feliz e me sentindo plenamente realizada. Eu sei que tem mais a conquistar, mas eu me sinto uma mulher feliz e realizada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos. Eu estou muito orgulhosa de você, tá? Muito orgulhosa Obrigada. de você, porque às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas a gente só vai conhecer com o passar do tempo. E quando você trouxe a sua história, aí chegam aqui milhões de comentários. Um monte de pessoas comentando, aí coloca assim, que história, hein? Aí outra coloca, história forte. Aí outro vai e coloca, a história é assim. E a história realmente é forte. E foi ela que lhe construiu a mulher que você é. Eu vou ler algumas das mensagens que estão aqui, que são muitas, eu não vou conseguir ler tudo. Vou ler algumas, para depois você fazer as suas considerações finais e eu fazer as minhas. Tá Certo. bom? Para a gente finalizar? Certo. Pronto. Só vou chegar aqui um pouquinho mais para frente, porque eu sou quase cega. Eu não estou vendo você não, viu? Eu também não estou te vendo, não, desde sempre. Mas eu já sei. Mas eu já sei como é. Quando a gente posta lá, aparece. Você toda linda. O Karina Rego também foi a mesma coisa. Pô, gente, é muita conversa para aqui. Graças a Deus que vocês falam bastante. Graças a Deus vocês falam bastante. Se conseguir desconstruir sua vida adulta. Não, bora lá para cima para poder eu entender esse negócio. Só essa frase não é o suficiente. Não, eu vou parar aqui. Daqui eu vou descer. Islane, nossa amiga, nossa colega do Coletivo Dolores, colocou
que o profeta Elias, que teve depressão, a história que eu contei é Elias, depois de um grande confronto com o profeta Baal, Elias fugiu para o deserto, exausto e com medo, ele pediu a Deus para tirar sua própria vida. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Ela é retadinha, né? Ela tem a Bíblia na ponta da língua. Depressão nunca foi falta de Deus. Sim, nunca foi falta de Deus. Depressão é doença e a gente precisa compreender que tudo aquilo que está no CID é doença. Se a depressão está lá... Teve depressão. Davi também teve depressão. Davi também teve depressão. Sim, o salmista Davi também teve depressão. E aí ela volta e coloca, Elane sempre necessária, nós somos meu amor. A igreja é muito perversa nesse sentido, sim, eu concordo plenamente. E entendendo-se que a igreja não é religião, a igreja somos nós enquanto pessoas, para que vocês não se ofendam. O que atinge o ímpio também pode atingir o justo, lógico. E às vezes eu até acho que o justo ele não é tão justo, viu, querida? O preconceito com a depressão, infelizmente, é um problema social, independente da religião, concordo plenamente. A Idrica coloca que é verdade, não é apenas evangélico que demoniza a depressão, é a sociedade. Eu concordo, Kézia, plenamente com você. A Islane coloca exatamente, não adianta buscar conhecimento e não ter mente limitada e ter mente. Eu digo sempre assim, ó, são coisas que só servem se abrirem a mente, o guarda-chuva e o livro. Se não abrir, não vai servir. Vai ser só de enfeite. Sim, é necessário quebrar tabu, lógico, estamos aqui para isso. O Coletivo Dolor está aqui para isso. Meus ancestrais sempre me ensinaram que religião de matriz africana eram demoníaca e que sempre fizeram mal. Exatamente. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho certeza absoluta que os seus ancestrais fizeram muito mais mal aos seus do que a religião de matriz africana. Sente um dia, faça análise do que você já viveu dentro da sua família, o que seus parentes já fizeram uns com os outros, e você vai entender que eles fizeram muito mais mal do que a galera da religião de matriz africana. Uma outra coisa, Elane, é que nós nunca tivemos assim, a oportunidade de compreendermos a nossa língua. Esses dias eu vi no Instagram, não sei se vocês viram, uma moça com uma máscara de ferro. E aí disse, não. Uma moça com a máscara de ferro. E no passado, né? As mulheres usavam, as pessoas, os escravos usavam aquela máscara para ir para a lavoura, para lá não comer das frutas. Então eles usavam a máscara. E diz que em determinado momento ainda colocava na boca uma maçã para que não falasse. Para que não falasse, para que eles não pudessem se comunicar e tramar algumas coisas, né? Então, assim, a gente pode ver a perversidade com que os negros eram tratados. E nós não tivemos e ainda não temos o direito de compreender nossa língua. Então, hoje eu entendo que existem muitas coisas que foram passadas para nós e que não passa de mera mentira. É porque, na verdade, a nossa história ela não foi escrita por nós enquanto vivemos. Exatamente. Né? Foi escrita por eles. Que vieram, que nos torturaram, nos mataram, nos estupraram, nos humilharam. E ainda assim a gente ainda continua lendo aquela história lá e achando que é aquilo. Mas para isso estamos nós aqui, enquanto mulheres negras ousadas, escritoras, e que a partir de agora, a partir de já, nós determinamos reescrever a nossa história e mostrar para o mundo da forma que verdadeiramente aconteceu. Eu fiquei sabendo, quando eu fiz estágio de mulheres negras, transistas, que tem uma escola, não sei se vocês sabem aqui, eu acho que é na Federação, que é a única escola que tem aqui em Salvador que fala a língua africana, acho que é Yorubá. E, por sinal, é uma mensalidade muito cara, né? Mas a gente precisa ir em busca de conhecimento para saber, na verdade, quem somos nós? Quem é o nosso povo de verdade? Deveria ter uma acessibilidade maior para a gente, né? Porque nem todas nós temos a condição financeira de estar pagando espaços. Exatamente. Para pagar tão caro para acessar esses espaços. Exatamente.
Você vê que, Adriana, vai, fale. você vê que todas as línguas, né? Nós temos acesso aqui ao inglês, ao francês, ao alemão, mas cadê a língua africana? E é tida como se não fosse importante. Exatamente. Nós não precisamos saber da nossa história. Não, infelizmente não. Tanto que a universal é o inglês. Exatamente. Triste, né? Muito triste. A Adriana coloca, querida, que ela só conseguiu desconstruir isso na vida adulta. O isso que ela fala é o que a família dela colocou, os ancestrais dela colocaram, que a religião de matriz africana era uma religião demoníaca. E depois que escutei, depois que estudei e me relacionei com pessoas candomblecistas, aí ela veio entender que que a religião de matriz africana não era algo demoníaca. Na verdade, nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos Sim, estudar mais, conhecer mais, né? Uma das coisas que eu costumo dizer que vejo é que existem pessoas negras que são racistas com a própria cor. Mas não é nem porque elas não querem, não é nem porque elas querem, mas é porque o que foi imprimido nelas foi isso. Então elas tinham vergonha de ser preta, né? Então é triste a gente saber disso, mas eu conheço N pessoas que têm vergonha de ser preto, que não gostam do preto sendo preto, né? sim. Mas é o que foi imprimido. E não foi desconstruído, não conseguiu desconstruir. Mas graças a Deus que as coisas estão mudando. Estamos aqui para começar a desconstruir esse negócio. Sim. Islane colocou que milhares de mulheres morrem porque quando vão contar ao pastor que o marido as agride, ele manda orar, em vez de orientar e registrar a queixa e se afastar. Nós temos muitas mulheres evangélicas que viveram isso, mas a gente vai trazer algo que é bem recente. Uma moça que o marido dela era gay, ou era bi, eu não sei. Eu acredito que ele fosse gay, e casou com essa menina para poder a sociedade não recriminá-lo tanto, ele dentro da igreja. E aí ele tinha um caso com um rapaz que era cantor da igreja, era um cantor muito famoso, que ele cantava em vários lugares aqui próximo, e o marido arrumou um Uber e colocou a menina, que arrumou um lugar para ela cantar, uma igreja para ela cantar, e botou nesse Uber, levou, e a menina sumiu nessa situação. Sara Sumiu porque... É o quê? Sara Farias? É Sara, né? Eu não ia nem falar o nome dela, você ia contar a história. E aí, o que que acontece? Onde é que essa menina estava? Onde foi encontrada essa menina? O corpo dela dentro de um matagal, porque foi o esposo, o motorista levou, mas foi o esposo e o amante do esposo o que a matou. Mas ela veio viver isso aí de agora? Não, ela já vive isso há muito tempo. A família já sabia, todo mundo já sabia. Mas com certeza, ela pediu socorro. E o que que as pessoas disseram para ela? Vai orar. A gente precisa colocar um ponto final nesse negócio já. Porque você orar, você não vai modificar o caráter de Senhor ninguém. Caráter, personalidade não se muda coração. Se ele é perverso, se ele é maldoso, separe sim. Se você tiver que acertar alguma coisa, você vai acertar com Jesus, não é com o homem. Até porque Deus é contra todo e qualquer tipo de opressão, né? Deus sim, mas a igreja não. Kézia fala assim, gente, manipulação, machismo, abuso acontece em qualquer religião. Sim, Kézia, com toda certeza. Nós deixamos trazer a questão da igreja evangélica pelo fato da nossa querida colega ser evangélica, né? A nossa convidada ser evangélica, e ela trouxe a questão do evangelho. Mas sim, porque não é questão de religião, é questão de pessoa, é ser humano. A maldade não está em religião alguma, está em mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e está em você, enquanto pessoa e ser humano, tá? Mas só quem está sendo crucificado é o evangélico. Não tinha como a gente falar de outra religião aqui, porque não tem ninguém de matriz africana, não tem ninguém da Ubanda batendo papo comigo. Quem está conversando comigo aqui é a moça em questão da questão religiosa.
E aí, Islane traz até que a morte nos separe. Eu odeio essa frase. Drica traz os preconceitos precisam ser desconstruídos urgentemente, com toda certeza. Uma pergunta, Elane, por que você odeia essa frase até que a morte nos separe? Eu não posso viver minha vida, eu só posso me separar de você se eu morrer ou se você morrer? Mas eu acho que essa fala aí tem um parênteses, né? Eu acho que tem a ver, depende do tipo de relacionamento que você tem, né? Se você tem um bom relacionamento, até que a morte separe, sim. Se não, você pode separar. Mas não é assim que é imposto. Não é assim que é dito. A gente ouve até que a morte nos separe e ponto. E a morte tem separado muitos. Com o feminicídio, infelizmente. Islane traz, que live maravilhosa. Aí eu também achei. Eu tô apaixonada em ouvir essa mulher, meu Deus. O assunto abordado foi incrível, também acho. Ser mulher já é difícil. Ser mulher e ser negra, tomar tudo, torna tudo 3 vezes mais difícil, com toda certeza. Gostei da live também. O que me decepcionou foi a falta de imparcialidade da entrevistadora. Ou, Kézia, se você entendeu dessa forma, me perdoe. Mas eu sou assim. As pessoas, elas têm a sua individualidade. E será impossível a gente agradar a todos. Diante diante do vitimismo, eu concordo plenamente. Achei muito interessante a dinâmica usada pela mediadora. Gratidão, meu amor. Eu sigo torcendo para que a live não caia. Eu também estou torcendo para não cair. Estou com medo. Parabéns, minha querida irmã, você merece. Ela merece sim. Eu conheci em um grupo de WhatsApp. Nós fomos em uma reunião à noite, nós tivemos um momento muito rápido, mas eu já me apaixonei. E depois de escutar a história dessa mulher incrível, eu estou aqui tendo certeza absoluta que ela é merecedora de todas as maravilhas que os céus podem derramar sobre a vida dela. Espera aí que tem mais coisas aqui para serem lidas. Tem gente que vê diabo em tudo, menos na própria vida, concordo plenamente. Quem arrota muita santidade, se embriaga com hipócrita, eu concordo plenamente. Mulheres incríveis, todas nós somos. Que lindas minhas psicólogas rainhas. Isso aqui é a nossa Raime, viu? Conhecimento é poder, sim. África é o início da humanidade. O caso de Sara Mariano, sim, é o caso de Sara. Sara Farias e outra cantora. É outra cantora, sim. Como é que mudamos essa história? Nós mudamos essa história, Kézia. A gente precisa começar, Kézia, com autoconhecimento. Não deixa eu falar de terminar assim. A gente começa a mudar a nossa história com autoconhecimento. A gente precisa sentar para enxergar, tentar analisar tudo aquilo que a gente viveu no passado. E a mulher que a gente quer viver daqui para frente. O que passou, você vai poder mudar, Kézia? Não. Você não vai poder mudar. Porque no passado ninguém pode mexer. Porque já passou, já aconteceu. Mas daqui para frente, você pode mudar. Estude, abra sua mente, obtenha conhecimento. Elane, eu sou evangélica e meu pastor diz assim. Você é evangélica e seu pastor diz assim. Você precisa aprender que seu pastor é homem igual a você. É de carne e de osso. Ponto. Mas existe um livro que vocês chamam de Bíblia. Nós chamamos de Bíblia e dizemos que ali é a boca de Deus. E a gente também diz que ali tem resposta para tudo. Passe a ler, passe a estudar, passe a obter conhecimento. Quando você lê o livro de Salomão, que eu sou apaixonada por cantares de Salomão. Quando você lê o livro de Salomão, onde é que tem escrito ali que Salomão ralou a mão na cara de uma das suas mulheres? Onde é que está escrito ali que Salomão humilhou a Salomita? Não, meu amor, ele era extremamente apaixonado. Ele igualava o umbigo a uma taça de vinho. E o que é que você faz com a taça de vinho? Ele igualava os seios com cacho de uva. As uvas. O que é que você faz com as uvas? Passem a ler, a estudar, a obter conhecimento,
que você vai deixar de ser alienada pelo seu pastor, pelo seu marido, seja lá por quem for. E quando você tem autoconhecimento, você vai saber das suas crenças, né? Sim. Você Das vai suas se crenças. autoconhecer. Exatamente. Quando você se autoconhecer, você vai saber das suas crenças, né? De desamparo, desvalor e desamor. E o porquê você tem dependência de determinadas pessoas. Porque às vezes a dependência financeira, às vezes a dependência emocional. Por você não se sentir capaz, né? De ser quem você é. De você saber que você é livre, de que você pode, né? Isso. Então, a partir do momento que você conhece, né, que você é amada, né, que você, na verdade, não precisa e nem depende do outro, né, para se sentir amada. Você precisa, em primeiro lugar, se amar, se valorizar Sim. e se Sim. respeitar. É uma vez que a gente vive dessa forma, o outro vai nos enxergar dessa forma. Sim. Kézia, deixa eu te falar uma coisa. Se você entendeu que o evangélico aqui está sendo criticado, você vai precisar assistir essa live de novo depois que a gente salvar. Porque em momento nenhum a gente criticou o evangélico. Nós falamos sobre o evangelho, tá? Eu não falo sobre a igreja porque a igreja somos nós. Eu estou falando sobre o evangelho. Nós erramos sim e você precisa entender isso. Porque somos humanos. E todo ser humano, ele é propício a erro. Ou você acha que porque você vai entrar entre a porta da igreja, de um templo, que a igreja somos nós, você é santificada? Nítido engano. Tanto que lá, na palavra a qual eu acredito que você sirva, porque você está defendendo tanto, tem dizendo que muitos deles vão Ela dizer, não é evangélica, Senhor, não. Ela é minha Senhor, e cunhada. ainda assim não vai ganhar o reino dos céus. Não vai herdar o reino dos céus, tá? Abra a mente, leia, estude, obtenha conhecimento e vai ajudar outras mulheres dentro das igrejas. Sim, galera, o problema da sociedade é não buscar informação, eu concordo plenamente. Comprem o livro dessa mulher, comprem. Comprem mesmo, porque a história dela é marcante. Você já Cleo é leu, Elaine? maravilhosa. Ainda não. Você esqueceu que eu não peguei o livro lá naquele dia? Que pegou, acho que Precisa foi ler. Raio. Eu Precisa vou ler ler. seu livro, sim. Agora, o meu livro fala muito de Deus, viu? É importante falar O de meu Deus. livro fala muito de Deus. Sabe? Nos Existem meus poros, muitas nas minhas pessoas. veias de artéria, inspira Deus. Sabe? Existem muitas pessoas que têm essa questão. Eu acredito fielmente que se a gente respira é por causa dele. Eu Amém. acredito fielmente que se a gente está aqui hoje é por causa dele. Quando eu pergunto nas minhas palestras quem é a pessoa mais importante da sua vida, o povo começa a gritar: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, que loucura, que surto é esse? Deus, ele está acima de tudo e de todos. Acima dele, só a coroa dele. Então, ainda que você queira, você não vai conseguir colocar ninguém acima dele, porque se tentar, vai perder. Raime está falando que fez a leitura do meu livro com a mãe dela e com o pai. Foi isso, Rai? Você leu Mais que Vencedora com seu pai e sua mãe? Os pais de Jaime são como se fossem meus pais também, viu? São meus pais. O Bené e a Ró são como se fossem os meus pais. Eles acompanharam o meu crescimento, o meu desenvolvimento. E isso é importante. Raime colocou aqui, minhas meninas, gratidão por compartilhar conhecimento, história salva-vidas. É a importância da gente fazer essas lives, que a gente traz conhecimento para que as pessoas entendam que naquele mundinho ao qual a gente vive, naquele mundinho ao qual a gente guarda a nossa cabecinha, não é o suficiente para que a gente viva. Tem um mundo absurdamente grande para a gente devastar, para a gente conhecer, para a gente entender. E às vezes aquele mundinho ali que a gente está vivendo só nos deixa alienadas, sabe? Kézia, meu amor. Exatamente. O problema não está no evangelho, está nas pessoas. Sim, São as pessoas, são né? as pessoas. Independente de religião. Né? Eu entendo o que Kézia está falando aí, porque ela deve estar sentindo assim, de uma certa forma, como é que eu digo? Porque no meio da religião, essa questão do casamento é sagrado, né? Mas assim, na verdade,
Todas as religiões têm as suas dificuldades, têm as suas Lógico, imperfeições. todas as religiões têm pessoas, mas eu não vou conversar com você sobre religião de matriz africana? Você é de lá? Você trouxe algum tema de lá? Não. Eu estou batendo com você aquilo que você trouxe. E é isso que eu preciso que Kézia abra a cabeça dela para ter conhecimento e entendimento. Como eu disse para ela, eu sou isso aqui e eu não vou mudar para agradá-la. Entende? É isso que eu estou tentando explicar para a Kézia. A Kézia, ela não é evangélica. Ela é uma admiradora, mas ela não é evangélica. Ela pode não ter levantado a mão ainda, mas que ela é. Já a segunda edição do Jardim do Retalho, exatamente, homem como qualquer líder. Pronto. Cleo, mostra nosso livro, por favor. Já mostrou. Não concordo com nenhum tipo de violência. Que maravilha, Kézia. Fala poética, Elane. Eu nem lembro mais a qual foi, mas muito obrigada. Aqui está o meu Quem livro te Mais disse que que sou Vencedora. evangélica ou alienada? Mais que Vencedora. Vocês vão ver minha história na íntegra. Aconselho vocês a comprarem. E esse livro eu não li tudo ainda, mas ele está muito lindo. Eu li algumas coisas. Está simplesmente maravilhoso. Eu estou ansiosa para poder ver. De novo, não. Ele está falando exatamente sobre isso. Que você pode passar por determinadas dificuldades, determinadas opressões uma vez. Mas, de novo, não. É você se impor e dizer, de novo, não. Eu passei uma vez, mas a segunda vez, a terceira vez, eu não vou passar. Não. Então, para isso, é necessário autoconhecimento. A próxima é com a Nadil, é? Ai, meu Deus. Já se organizem. Meu Deus. Exatamente, Cleo, mas você é muito inteligente para não ser imparcial. Eu acredito que é você, querida, que está tendo um pouco de dificuldade de entender como é que as coisas estão funcionando. Mas com o tempo, se você continuar assistindo as nossas lives, você vai entender. Você falou comigo? Não, estou lendo aqui as mensagens de Kézia. Ah, entendi. Entendi. Ai, gente, minha maravilhosa Vanise está aqui assistindo. Meu pai não sabe ler, então eu fiz. Ai, que linda! Ela fez a leitura para o pai dela. Deixa eu ler. Eu sou filha de crente, nascida e criada no berço evangélico e não passo pano para erros visíveis que acontecem nesse meio. Islane, sim. E a Islane frequenta muito a igreja. Filha da minha querida Inês. Nosso livro tá lindo, sim, Raime, tá maravilhoso. Não estamos aqui para agradar, estamos aqui para mostrar uma realidade que muitos escondem, com toda certeza. É isso que eu estou tentando dizer. Já teremos pré-venda. Ai, amiga, em nome do Senhor Jesus, não vejo a hora. Quem mais? Ana Gil, você é a próxima. O tema é o livro De Novo Não. Cleo, eu quero agora que a senhora faça as suas considerações finais. Eu quero que você fale o que você sentiu fazendo a live. Eu quero porque eu quero te ouvir, sabe? Eu quero que você fale o que você achou da live, qual foi a sensação de quando você recebeu o convite. Eu falei para você que você seria a próxima lá no restaurante, você fugiu de mim, né? Mas aí eu consegui lhe pegar pelo pé. Eu tava louca para te ouvir, louca para ouvir a sua história. E quero dizer para você que você é maravilhosa, que você é um ser humano incrível, que eu verdadeiramente sinto muito de você ter vivido tudo aquilo que você viveu. Eu acho extremamente incoerente as pessoas abrirem a boca para dizer que a gente precisa sofrer para que amanhã a gente tenha um futuro brilhante. Eu acho isso um absurdo, mas infelizmente tem pessoas que creem e acreditam fielmente nisso. E a gente não está aqui para poder mudar a crença do outro, né? E eu fico muito feliz em saber que diante de tudo que você viveu, diante de tudo que você passou, você deu a volta por cima, você venceu, você se reconstruiu enquanto mulher. Hoje você é uma mulher negra, sabe, com duas profissões lindíssimas e ambas salvam vidas, ambas curam. E é isso mesmo que a gente está aqui para fazer, salvar e curar, tá? Porque nós somos
alguns dos homens que foram constituídos na terra para termos poderes, e esses foram os poderes constituídos a nós. Resgatar vidas, salvar vidas. Quero dizer para você que eu tenho certeza absoluta que o seu filho ele tem um extremo orgulho de você. Parabéns pelo seu casamento ao qual você trouxe, de ser tão feliz, de ser tão realizada. Que Jesus ele continue abençoando a sua casa, a sua vida, o seu lar. E eu quero te ouvir para que a gente finalize. Gratidão por aceitar o convite, gratidão por trazer a sua história. Gratidão por compartilhar conosco. Na verdade, eu é que agradeço a vocês. Né? Agradeço a você, né, por ter me convidado. Na verdade, com relação a isso, nós sabemos que em nosso meio existem muitas mulheres potentes, porém que não têm oportunidades. E o que nós, na verdade, Sim. precisamos ter é oportunidade, né? É dar um pouquinho de visibilidade ao invisível. Né? Nós precisamos, né, ter e aprender a dar um pouco de visibilidade ao invisível. Né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? De fato, quando você me falou logo, eu tomei até um susto, né? Mas depois foi amadurecendo a ideia, a segunda vez que você falou, eu já estava mais preparada, né? E eu entendo que quando Deus nos coloca em determinados lugares, né? É porque Ele quer que nós ajudemos outras pessoas. E eu entendi, como eu falei, eu entendo que Deus não une pessoas, une propósitos. E eu entendo que eu não reencontrei Raine por acaso, né? Eu a reencontrei pelo Instagram quando eu estava com a intenção de escrever o meu livro e eu estava sem saber por onde começar. E ela me indicou a Débora Moraes e posteriormente me convidou para o Dolores, né? E eu tenho estado, né, com Dolores, tenho estado assim muito feliz, né, no Dolores. E a Deus pertence o que nos ocorrerá posteriormente, mas eu estou muito feliz. E a mensagem que eu deixo, né, para as mulheres, né, não só para as mulheres, talvez tenham homens aí também, né, assistindo, eu não sei quantas pessoas tem. Se for só mulheres, que as mulheres possam entender, né, o potencial que cada uma tem dentro de si, né, que não esperem elogios, mas se auto-elogiem, que não esperem valorização externa, mas se valorizem, né, que saibam o potencial que cada uma tem e que marchem, né, com aquilo que tem dentro de si. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para cada um e mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo essa live. Muito obrigada, vocês que pararam para poder me ouvir. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E que a cada dia nós possamos aprender a respeitar a religião uma das outras, ou uns dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou ler aqui para você. Eu não ia ler mais nada, não, viu? Que eu tô com medo dessa live cair. Islane colocou aqui que você é canal de bênção, Cléo. Amém. E eu acredito fielmente nisso. Ela colocou também que ela acredita que em tudo Deus tem um propósito. Por isso que você reencontrou Jaime, porque a gente precisava encontrar você. Deixa eu ler aqui que alguém colocou mais alguma coisa. Helena Dona Nascimento Lima. Eu não conheço. Ela colocou que aula foi essa live. Eu também acho que essa mulher deu uma aula pra gente, tá? Carlito, meu grande amigo, obrigada por ser parceiro da nossa amiga psicóloga. É seu esposo, né, Carlito? Sim. Carlito tá de parabéns. Jaime colocou educação, resistência e informação, sempre. E ela colocou um textão aqui para você. Cleonice, minha amiga, obrigada por aceitar e dividir seus momentos. Você é necessária e, através da sua vida, muitas mulheres vão mudar as suas histórias. Cleo, eu quero te dizer que continue escrevendo, Preta. Continue escrevendo histórias da sua vida. Até aquelas histórias que às vezes dói lá dentro, quando a gente vai colocar no papel que a gente lembra, ainda dá aquele nó na garganta, um aperto no peito, um tremozinho, um suor na mão quando a gente começa a escrever. Escreva. Alcance vidas e sare vidas, tá? Porque a sua história é uma história inspiradora. Verdadeiramente, a sua história é a história que cura, a história que liberta. Muitas partes foram puladas, viu, Elaine? Eu sei disso. Isso aí é só...
Eu sei disso, porque se você for contar a sua história toda, você vai escrever uma enciclopédia. Então a gente já está aqui preparada, que o primeiro livro já saiu. Comece a escrever o seu segundo, por favor, porque a gente está aqui esperando os outros, viu? Eu quero dizer para todas vocês que ficaram com a gente até aqui agora, eu quero dizer para você que vai ainda nos assistir, sigam o Cleo, comprem o livro de Cleo, conheçam a história de Cleo. Nós do Coletivo Dolores, o nosso livro acabou de chegar, tá com cheirinho de novinho. Façam o pedido de vocês, consumam o nosso material, comprem o nosso livro. Ali, já, no mês de julho, nós teremos o Júlio das Pretas. Nós teremos um novo seminário, né? O Seminário do Júlio das Pretas. Nós estaremos trazendo 2 dias de muita informação, com mulheres ricas de informações. Assistam, aprendam, adquiram, passem para outras pessoas, compartilhem. Nós já temos o modelo como é que se diz? O modelo do formulário de inscrição. Nós estaremos no YouTube, no Google Meet e nós estaremos também no Instagram do Coletivo Dolores. Façam parte, deem sua contribuição, falem um pouco sobre você enquanto mulher, quando a gente estiver lá ao vivo. Vai ter alguém lendo, passando para a gente as perguntas, os comentários, contribuam com o nosso trabalho. E se você, mulher, tiver necessidade, o desejo e a garra de mudar e transformar o mundo como nós temos, venham fazer parte do Coletivo Dolores. Querida, eu quero te agradecer. Quero aproveitar e agradecer a Késia, que está aí presente, a minha irmã de São Paulo, Luciene, que está aí. Eu não sei mais quem. Minha prima estava aí também, Fátima Estrela. Deixa eu tentar ler. Quer que eu leia para você o nome das pessoas que estão aqui? Pode ler. Jaime, Anadil, Islane, José Felipe, tem uma moça que não tem nome, é um monte de números. Carlito, Késia, Janúzia, Helena e Fátima. Ok, muito obrigada a todos. As pessoas que ficaram com a gente até agora. Eu quero dizer para vocês, muito obrigada, que Jesus ele continue abençoando a vida de cada um de vocês. Compartilhe essa live, falem do trabalho da nossa colega, falem sobre o livro, vendam o livro da colega, porque super vale a pena conhecer a história dela. Minha preta, beijo, Jesus te abençoe, muito obrigada. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Valeu.